até onde o cristão pode ir, dentro da cultura, o que ele pode fazer, até onde ele pode ir. Eu acho isso muito difícil, assim, porque, mais uma vez, assim, a realidade é muito mais complexa do que, às vezes, a gente tenta encaixotar. O que eu quero dizer com isso? Obviamente que tem coisas que vão necessariamente transgredir a lei de Deus, assim. Sei lá, eu vou dar um exemplo bem extremo, mas pra gente entender. Deus nos ordena não adulterar, por exemplo. Se algum tipo de prática cultural tá me levando a isso, mano, explicitamente isso tá em pecado, assim. E aqui eu tô dando um exemplo extremo. Obviamente que tem muito mais sutilezas no meio disso. Por exemplo, vou dar um exemplo talvez um pouco mais sutil. Quando a gente pega o decálogo, tem um mandamento pra gente guardar o nosso sábado. E eu sei, né? Nós não somos adventistas aqui, mas o sábado, o termo bíblico é o Shabá, né? Que não quer dizer necessariamente o sábado de segunda, terça, quarta, mas quer dizer o dia do descanso. Ponto. Pra gente, boa parte da tradição cristã entende o dia do descanso como domingo. E tem algumas explicações para isso. O que esse mandamento quer dizer pra gente no fim das contas? Algumas coisas. Primeiro, que é necessário o ser humano descansar e que esse descanso significa confiar em Deus. Porque se eu descanso, se eu paro de trabalhar, se eu escolho parar de trabalhar em algum momento da minha vida, significa que eu tô confiando na provisão de Deus em última instância. Eu tô dizendo para Deus que não depende do meu próprio esforço para me prover. Eu confio no Senhor e Ele vai prover para mim e eu posso parar e descansar diante disso. Então, o princípio do mandamento é esse. Se alguma coisa na nossa cultura, o nosso próprio trabalho, sei lá, nossa mídia, nossas redes sociais, quem trabalha com produção de conteúdo, tá te tornando um workaholic, cara, você tá em pecado, assim, me desculpe, mas você tá em pecado. Por quê? Porque Deus nos ordena descansar. Deus nos ordena parar e descansar. Deus não quer que a gente viva para o trabalho. Ele quer que a gente trabalhe, sim, mas trabalhando na consciência de que, em última instância, não é o nosso próprio esforço que vai nos prover, mas é a graça de Deus, é a provisão do próprio Senhor. Então, veja, uma coisa muito mais sutil, que é muito mais naturalizada na nossa cultura, né? A questão de, não, a gente tem que trabalhar, e vídeos coaches que tem por aí, trabalha enquanto eles dormem, aquela loucura, poste stories 24 horas por dia, jornada dos 0 a 1 milhão. 0 a 1 milhão, e bora que bora, quem descansa é trouxa, e aquelas coisas todas. E vem o evangelho e fala, não, cara, é para você descansar. A sua vida não é em função do trabalho, ainda que trabalhar seja uma coisa importante e você glorifique a Deus com isso. Mas você precisa descansar, você precisa parar. Tem muita coisa sutil que tá aí pra gente, que muitas vezes a gente ou ignora ou seletivamente escolhe como, isso aqui dá pra gente relevar, quando na verdade tá explícito lá. Então eu acho que tem esse desafio, assim, da gente, mais uma vez, buscar discernimento, né? Buscar discernimento em Deus. Quando a gente pega a carta de Paulo aos Coríntios, se eu não me engano, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, tem uma parte da carta, a carta é uma resposta de Paulo aos próprios Coríntios, assim, uma carta que foi enviada para ele e alguns outros relatos que irmãos fizeram, e aí Paulo vai responder tratando de uma série de assuntos. E um desses assuntos era se o povo podia participar ou não comer carne sacrificada aos ídolos. E é um texto muito interessante porque a questão de comer carne sacrificada aos ídolos, só explicando assim brevemente, sem querer palestrar aqui, mas era uma questão assim, que carne, primeiro, era uma questão que só a elite econômica tinha acesso, e quando essa elite ia para os seus rituais, elas levavam a carne de um animal, ou seja, um javali, alguma coisa, até o templo, os sacerdotes sacrificavam o animal, queimava parte da carne, e a outra parte da carne era dada para essa família, para essa pessoa, celebrar um banquete, em celebração à divindade que ela cultuava. E aí aqui a gente está falando de uma cidade, né, Corinto, que era muito religiosa, assim, né? Tinha muitas... Pique Índia. Tipo... Acho que nem tanto, né? Então, e aí o que essa galera fazia? Então chama os amigos, chama a família, vamos fazer esse banquete e celebrar. E aí nisso, então, surge essa polêmica lá dentro da igreja de Corinto. A gente pode participar desses banquetes, a gente pode participar disso. Enfim, aí Paulo vai falar um monte de coisa e no fim das contas, o que é o argumento de Paulo? Se isso tá ferindo a consciência do outro ou a sua, então é melhor que não faça. É melhor até que você abra mão de fazer para que isso não prejudique, para que isso não sirva de pedra de tropeço para outra pessoa. E isso é um negócio tão louco, assim, porque os mestres judaicos da época,
eles entendiam que essa questão do tropeço, de ser pedra de tropeço para alguém, né, de levar alguém ao pecado, ou até mesmo à apostasia, era uma coisa mais séria do que o próprio homicídio, assim. Porque um homicídio, assim, beleza, você matou alguém, essa pessoa cria, ela tá salva, tá tudo certo, resolveu, ainda que ela tenha morrido. Mas em última instância não morreu, existencialmente e na redenção. Mas se você leva alguém a cair na fé, isso é pior do que você ter matado aquela pessoa, assim. Então isso é uma coisa muito séria. E eu acho que isso também é um parâmetro pra gente, né? Se a gente tá fazendo alguma coisa que tá prejudicando um irmão nosso, que tá levando uma pessoa uma pessoa talvez mais nova na fé, não tão madura assim, ainda que seja uma coisa legítima, mas fazendo essa pessoa pecar ou questionar a sua fé, talvez por amor àquela pessoa, a gente também ser um critério pra gente falar, opa, calma aí, deixa eu ir mais devagar, ou então não ficar me expondo tanto sobre isso, então se eu vou em determinado lugar, não vou ali postar um stories mostrando que eu tô, porque ainda que seja legítimo eu estar lá, eu esteja talvez ali pra ser uma presença fiel, tá ali pra dar um bom testemunho, talvez para outra pessoa aquilo pode ser um motivo de escândalo, de tropeço. Então eu acho que isso também é um bom critério, assim, pra gente discernir o que a gente faz, onde a gente vai, até onde não. Então, como eu falei, não tem regra, assim, é a questão de discernimento e tendo o nosso coração e a nossa mente sempre cativa ao evangelho.